Graças a Deus, irmãos. Ouçam só um pouco dessa música. Eu sei que os irmãos lembram bem. Hino 398, Cantor Cristão. Amém. O hino 398 é um hino que tem por trás dele uma história muito bela e, por mais que trágica, mas que gerou uma confissão, uma declaração de que a esperança de um verdadeiro cristão, no caso, o autor desse hino, estava no Senhor, de que a sua felicidade não estava condicionada aos fatos, nem estava condicionada àquilo que estava acontecendo no momento, mas estava condicionada a ele estar no Senhor. Porque, como diz, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Irmãos, nós queremos, nesse momento, estar trabalhando com os irmãos ou estudando com os irmãos hoje domingo, um pouco da palavra do Senhor, e desta nós queremos trabalhar sobre o tema: a nossa esperança é real, ela é Jesus. É repetitivo até nós estarmos sempre falando da felicidade, da esperança, mas nós estamos num momento difícil para todo mundo, difícil para a igreja, difícil para aqueles que trabalham, difícil para os empresários, autônomos, difícil para todas as pessoas. E por mais que a gente não esteja percebendo, mas tem muita gente à nossa volta em pânico, pessoas que estão mesmo com muito, mas muito medo de morrer. Não é que não haja essa possibilidade para você que é cristão, que é crente, há essa possibilidade. Aliás, nós estamos entregues à morte todos os momentos, todos os dias nós estamos entregues, nós podemos ser chamados pelo Senhor a qualquer momento. Mas há uma esperança, há algo que acalenta, que acalma, que conforta os nossos corações. E por causa dessa esperança, nós podemos dizer que com Jesus nós somos felizes. Com Jesus nós estamos alegres. Não que não haja tristezas em algum momento, mas essas tristezas, elas não são aquilo que delineiam, aquilo que controlam, aquilo que definem a nossa vida. Às vezes elas aparecem, mas elas são momentâneas, elas são circunstanciais. E assim como elas surgem, elas vão embora. A nossa felicidade, que está em Cristo Jesus, que é a nossa esperança, ela é perene, ela permanece, ela nunca se vai. Tá? E queremos convidá-los a continuarmos estudando Atos. Vamos para Atos agora 26, capítulo 26, nós vamos estudar o versículo 1 ao 8. O capítulo de Atos 26 é toda a narrativa de um julgamento de Paulo, ou do julgamento que Paulo teve ali junto ao rei Agripa, quando ele tem a sua defesa junto ao rei Agripa. Nem tanto, não é um julgamento, mas um momento em que ele se defende junto ao rei Agripa. Nós já vimos no estudo ou na mensagem passada que a intenção do rei Agripa, ou a expectativa que parava sobre o rei Agripa, ali era que ele viesse ouvindo Paulo, ajudar Festo a construir um relatório com acusações a César, tá? Com acusações para que fosse mandado Paulo a César com essas acusações. Nós já vimos também que o fato de Paulo estar ali preso, o fato de Paulo estar sob o controle ou o domínio desses reis ali, preso e sob a expectativa de ir a Roma, César, não era algo do acaso. Mas a mão do Senhor controlando, a mão do Senhor fazendo com que a promessa que foi feita de que Paulo iria a Roma e lá testemunharia do Senhor, assim como testemunhou em Jerusalém, ela se cumpriria. Nós já vimos também que Paulo não estava em desespero nem em pânico, mas ele demonstrava o caráter de um verdadeiro filho de Deus, alguém com a sua vida centrada no Senhor, alguém com a sua esperança no Senhor, e por isso
alguém que permanecia ali fiel, alguém que permanecia ali tranquilo, alguém que permanecia olhando para Jesus, sem pânico, sem desespero, mas testemunhando do Senhor. Então vamos à leitura desses 8 versículos e nós vamos ver como Paulo agora se defende, como ele mostra para aqueles que estão ali à sua volta que a sua esperança está no Senhor e que a acusação que paira sobre ele não é nada menos, nada mais de que ele está crendo e que ele professa que a esperança do seu povo, a esperança de Israel, a promessa feita no Antigo Testamento de um Messias Salvador, ela já tinha sido concretizada na pessoa de Jesus. A leitura do versículo 1 ao 8. O texto nos diz: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim. Especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Repetindo, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. E por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Repetindo novamente esse versículo. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Amém? A nossa esperança, ela é Cristo. Já disse isso e quero repetir. A nossa esperança é Cristo voltar. A nossa esperança está em Cristo, nosso Salvador, que vive. A nossa esperança está no controle que Deus tem sobre todo o universo. O nosso Deus, ele é soberano. Ele continua reinando. Sobre a pandemia, ela veio sim, por ação do Senhor. Ele permitiu, ele conduz, e no tempo certo ela vai ser extinta. No tempo certo ela vai acabar. Por que nós dizemos isso? Porque Deus é um Deus mau? Não. Deus é maravilhoso, ele é um Deus bom, misericordioso. Nós dizemos isso porque Deus tem controle de todas as coisas. Ele é soberano, ele é Deus, nada foge ao seu controle. E quando nós passamos por tempos difíceis e nós sabemos que Deus está no controle, o alívio é a esperança que nós temos. É que o Deus bom a quem nós servimos, que tudo controla, pode começar ou encerrar qualquer coisa a hora que ele bem entender. E a sua vontade é sempre boa e agradável. Paulo não estava preso como alguém que olhava para a sua prisão como um castigo, ou como algo do acaso, ou como uma má sorte. Não. Paulo estava preso e ele sabia que Deus estava no controle, levando Paulo a Roma, para que Paulo estivesse ali pregando o Evangelho. Paulo teve a oportunidade de pregar a governadores. Paulo agora está tendo a oportunidade de pregar um rei. Ele tem a oportunidade de testemunhar, de falar aquele auditório que talvez em uma outra oportunidade ele não teria de falar. E agora ele tem uma liberdade de estar falando. O rei Agripa não se coloca ali como alguém superior a ele, mas dá liberdade para que Paulo fale. Paulo, nos versículos de 1 a 3, é interessante, ele é totalmente cordial, ele começa de uma maneira formal, de uma maneira totalmente cordial, e ele sauda aqueles que estão ali. E nós observamos nesses 3 primeiros versículos, eu gostaria de destacar, que Paulo, no versículo 2, ele diz ao rei Agripa: tenho-me por feliz. E ele diz, em relação a estar diante do rei Agripa, que tem um privilégio. E depois ele diz que a razão dessa felicidade ali, naquele momento,
ou aquela razão dele poder dizer que está alegre naquele momento, e poder considerar um privilégio estar diante do rei Agripa, não tem a ver com a pessoa do rei Agripa, mas tem a ver com a oportunidade que ele agora pode pregar o evangelho, porque diz ele que eu posso agora produzir a minha defesa de todas as acusações a você, rei Agripa, que é conhecedor dos costumes e é conhecedor das questões entre os judeus. O que Paulo está dizendo é que ele tem uma felicidade naquele momento de poder, aquele momento ele alegra, ele não está triste. Ele não vê aquele momento como tristeza, como momento, que momento triste esse que agora eu tenho que falar diante de ti, ó rei Agripa, não. Mas ele vê aquilo como um momento feliz, um momento de privilégio, de poder pregar o evangelho a alguém que ele sabe que compreende dos costumes e daquilo que há entre os judeus. Paulo ele não está sendo alguém bajulador aqui. Paulo, da mesma forma, ele não está considerando que o rei Agripa tem um caráter bom. Nós já falamos, o rei Agripa vem de uma herança aí, ou vem de uma linhagem de Herodes, tá? Ele é o último da linhagem dos Herodes, e o seu passado, ou os seus representantes, aqueles que têm atrás dele, bisavô, pai, avô, não tem nada de bom, assim como ele não tem. Ele não era alguém que nós poderíamos olhar e dizer que homem bom, não, mas era alguém que Paulo diz conhecer a lei. E Paulo aqui ele não está olhando de uma outra forma a não ser para a oportunidade de falar, de pregar o evangelho, de ser compreendido. Então ele diz, isso me traz felicidade e isso para mim é um privilégio. Privilégio pregar o evangelho, felicidade pregar o evangelho a quem pode compreender o evangelho naquele momento. Então a outra coisa que nós gostaríamos de destacar agora na continuidade é que Paulo, a partir do versículo 4, ele não faz uma apresentação dizendo, eu sou inocente, ou aquilo de cara, ou querendo se lançar como um coitadinho. Dos versículos 4 em diante, interessante que Paulo ele vai dizer que quanto à vida dele, aquilo que é a vida dele, ele conta o seu testemunho. É interessante que ele não vai pormenorizar como ele faz em algumas cartas, por exemplo, a carta aos Gálatas, mas ele vai dizer aqui que desde a sua vida, desde a sua mocidade, desde o momento em que ele nasce, é levado agora para ser criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, desde tudo isso, a sua maneira como ele viveu desde o princípio é conhecido pelos judeus. E esses próprios judeus, eles podem testemunhar de como Paulo viveu na condição de um judeu idôneo, na condição de um judeu que era da seita, ou do partido dos fariseus, que era o partido mais aquele que buscava seguir a lei ao pé da letra. Então Paulo pode dizer que essa vida dele era conhecida, que todos sabiam que ele era um judeu exemplar, que entre aqueles da sua idade, ele era alguém que vivia conforme a lei. Paulo não era alguém com um testemunho obscuro, ou alguém que ninguém conhecia, mas ele era conhecido. Interessante que falando assim, ele diz que viveu conforme o partido mais rigoroso da sua religião. Ele era um fariseu. Ele diz, eu sou conhecido. E aí na continuidade ele diz, agora eu estou sendo julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. Notem, Paulo se identifica como um judeu de judeus, ele é da tribo dos fariseus, criado em Jerusalém. Notem, Paulo não se refere à esperança do povo, da nação judaica. Ele diz da esperança do nosso povo, quando ele diz da esperança dos nossos pais. E ele não fala das tribos, ele fala das nossas 12 tribos, ou seja, Paulo se identifica, Paulo está dizendo, eu sou um judeu. E o que Paulo está fazendo junto ao rei Agripa é mostrando que ele não tinha deixado a sua maneira de crer, que Paulo não tinha abandonado a sua fé. O que Paulo tinha feito era encontrado a razão da sua fé. O que Paulo está dizendo para o rei Agripa nesse momento é que a esperança do seu povo, que a esperança prometida pelos profetas, a promessa feita aos profetas, a promessa feita ao seu povo, aquelas promessas ou a esperança que o seu povo tinha e aguardava no Messias Salvador, naquele que viria para resgatar o povo de Israel, naquele que viria para restaurar, era por causa dessa esperança que Paulo estava sendo julgado.
Paulo está sendo categórico ao dizer o seguinte: olha, eu vivi como um judeu até aqui, servi a Deus conforme a nossa religião e esperei no Messias que as Escrituras prometem. E quando esse Messias veio e agora eu vivo por causa dessa esperança, eu sou perseguido também por causa dela. É por causa dessa esperança que estão me acusando. A minha acusação ou a razão pelo qual estão me julgando é por causa dessa esperança. Ele diz que essa esperança que foi feita por Deus aos pais. E agora ele continua, ele diz, é por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite um dos mortos. Paulo, de maneira indireta, ele está dizendo, olha, a minha esperança, ou a razão pela qual eu sou julgado, é pela esperança, ou por causa da esperança que a Deus prometeu e por causa daquilo que o meu povo tem buscado, por causa das promessas que o meu povo tem buscado, ou por causa daquilo que o meu povo tem buscado constantemente. É por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos pais que eu estou sendo julgado. E essa esperança é Cristo. É o Jesus que ressuscitou dentre os mortos lá em Jerusalém. E aí por que ele faz isso de forma indireta quando diz, por acaso é incrível a vocês que Deus ressuscite os mortos? Como assim? Vocês são judeus, vocês conhecem o Velho Testamento. E Agripa, você conhece. Você sabe que Deus ressuscitou no passado homens. Você sabe o que Deus fez por meio dos profetas. Então, é para você incrível que Deus ressuscite alguém dos mortos? Irmãos, não era incrível. Não era difícil para os fariseus, aqueles que defendiam e criam na ressurreição. Quando nós vamos olhar, por exemplo, em episódios da vida de Jesus, quando Jesus, por exemplo, ressuscita Lázaro, nós vamos ver que ali entre os judeus havia essa esperança da ressurreição no último dia. Nós vamos ver que os fariseus criam nessa esperança. Nós vamos ver, por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, que quando Jesus fala sobre ressurreição, as irmãs de Lázaro acreditam nessa ressurreição. Elas dizem, sim, Senhor, nós cremos que no último dia, sabe? Elas creem nessa ressurreição. Essa era uma esperança do povo de Israel. Essa era a esperança profetizada por Isaías, profetizada pelo salmista. Era essa a esperança de que o Messias viria, restauraria o povo e que haveria uma ressurreição, porque essa também é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança está numa pessoa, Jesus, que já veio cumprindo todas as promessas feitas. Ele cumpriu essas promessas. Ele foi à cruz, fez aquilo pelo qual nós não poderíamos fazer. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, como nós já estudamos em Gálatas. Ele crucificou ali também a nossa carne. Ele nos deu liberdade mediante a nossa fé agora nele, pela sua graça, mediante a fé que agora depositamos nele. Ele nos deu salvação, ele nos restaurou, nos trouxe em paz, agora nos colocou em paz com Deus. E essa é a esperança de Paulo. O Cristo ressurreto, o Cristo que não estava no túmulo, o Cristo que ressuscitou, e que os judeus tanto queriam negar, e que eles queriam veementemente apagar aquilo, negar aquilo, matar quem profetizava aquilo. Porque a ressurreição de Jesus afirmava e confirmava que ele é o Messias que Deus prometeu, que ele é o Salvador, e que crer nele, assim como ele ensinou, é garantia da nossa salvação. É garantia de que um dia nós seremos ressuscitados também para habitar com Ele para todo sempre. A nossa esperança, ela é real. A nossa esperança, ela é viva. E se for preciso repetir isso todos os dias ou todas as vezes que nós viermos pregar, nós vamos continuar repetindo. Jesus vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Jesus vive. E se nós estamos nele, nós podemos ser felizes. Jesus vive. Não há o que temer. Não há espaço para pânico. Há espaço para paz, para amor, para alegria. O nosso Salvador vive. E Ele não é, irmãos, alegria apenas para o futuro ou para o porvir. Ele não é paz apenas para o futuro ou para o porvir.
Ele é paz agora, alegria agora, refrigério agora, porque a nossa esperança, que é Jesus, é também o combustível da nossa alegria e da nossa felicidade. Nós somos felizes porque a nossa esperança vive. Nós estamos em paz porque o nosso Salvador vive. Nós não nos desesperamos porque em quem nós esperamos, que é Jesus, nós podemos confiar. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te traga também essa mesma paz, se você não tem ainda em Jesus. Se você não tem colocado a tua esperança em Jesus, coloque. Arrependa-se dos teus pecados e creia em Jesus, seja salvo. Coloque a tua esperança nele. Porque quando você está em Jesus, pandemia, ou seja lá o que for, isso não traz desespero. Porque a nossa paz está em Jesus, que vive, é eterno e reina para todo sempre. Deus te abençoe. Amém.